Há momentos em que a alma humana entra em um silêncio tão profundo que até o próprio coração parece hesitar. É um tipo de escuridão que não aparece no rosto, mas pesa no interior como uma pedra fria. A pessoa continua vivendo, continua andando, continua respirando, mas por dentro existe um vazio que não se explica. São dias em que a fé, antes firme, se encolhe, em que a oração, antes familiar, parece distante, em que o Espírito Santo, antes tão nítido, parece envolto em névoa. A alma se sente cansada, sem luz, sem direção. E esse cansaço interior se torna um deserto onde nenhuma palavra parece fazer efeito, nenhuma força parece suficiente e nenhum consolo parece alcançar. É nesses momentos silenciosos de dor espiritual que muitos olham para fora, buscando soluções rápidas, tentando preencher o vazio com distrações, ruídos, justificativas. Mas nada acende o que está apagado. Porque a verdadeira escuridão não está no mundo exterior, mas dentro da alma que perdeu o brilho da esperança. E é justamente aí que o céu começa a se mover. Enquanto o coração humano procura respostas na superfície, Deus envia seu mensageiro para o interior. São Rafael Arcanjo, o guardião da cura e da luz divina, não caminha pelos caminhos físicos, mas pelos corredores secretos da alma. Ele entra onde nenhuma mão humana pode tocar, atravessa portas que nem nós mesmos sabemos abrir e acende pequenas centelhas de luz no lugar onde a escuridão parecia definitiva. A luz do Espírito Santo não chega como clarão brusco ou explosão repentina. Ela chega como sopro, como calor discreto, como presença que reconstrói aos poucos. E São Rafael é o anjo que carrega essa luz até a profundidade da alma enfraquecida. Ele aproxima a presença do Espírito Santo daqueles que se sentem perdidos, mostrando que a escuridão não é sinal de abandono, mas lugar onde o amor de Deus deseja agir com mais intensidade. A alma que sente a própria fraqueza, na verdade, está prestes a experimentar o toque do divino. Porque Deus não despreza a fraqueza, Ele a transforma. Não rejeita a alma cansada, Ele a visita. É por isso que, mesmo quando tudo parece escuro, existe um chamado silencioso, quase imperceptível, que convida o coração a abrir-se. Esse chamado é o início da cura. É São Rafael caminhando ao encontro da alma ferida, trazendo consigo a promessa de que nenhuma escuridão é tão profunda que a luz do Espírito Santo não possa atravessar. E neste momento, enquanto você ouve estas palavras, o céu já começou a fazer esse movimento. A cura não vem apenas quando a oração termina, mas quando o coração decide escutar. Há um momento em que a alma percebe que algo dentro dela perdeu força. Não é apenas tristeza, não é apenas cansaço, não é apenas preocupação. É a sensação profunda de que a fé, antes viva e luminosa, começa a enfraquecer como uma chama que luta para não se apagar. A oração, que antes fluía com naturalidade, agora parece pesada. As palavras parecem não alcançar o céu, como se houvesse um véu entre o Espírito e Deus. A esperança, que sempre sustentou os passos, começa a parecer distante. E o coração, antes confiante, começa a duvidar de si mesmo. Essa ferida invisível, muitas vezes silenciosa, é uma das dores espirituais mais profundas que uma pessoa pode experimentar, porque ela toca diretamente o lugar onde a fé mora. Quando a fé enfraquece, a pessoa se sente culpada, como se tivesse falhado com Deus. Mas a verdade é que essa fragilidade não é pecado, não é abandono, não é rejeição. É um sinal de que a alma foi ferida por algo que ultrapassou suas forças. Pode ter sido um sofrimento longo, uma perda inesperada, uma enfermidade que esgota, uma preocupação que não se resolve, ou até mesmo a sensação de que Deus ficou em silêncio por tempo demais. A fé vacila não porque a pessoa quer, mas porque a alma ferida perde o vigor. E essa ferida espiritual precisa ser reconhecida, compreendida e cuidada. É aqui que a missão de São Rafael Arcanjo se torna profundamente necessária. Ele não é apenas o médico das enfermidades físicas, ele é o restaurador da fé que se enfraqueceu,
o curador das feridas que os olhos não veem, o anjo que ilumina o que a escuridão tentou tomar. Quando a oração parece não subir, ele a eleva. Quando a esperança parece distante, ele a aproxima. Quando a alma parece perder o brilho, ele carrega consigo a luz do Espírito Santo para reacender o que estava quase apagado. São Rafael não trata a fé enfraquecida como falha, mas como ferida. E feridas precisam de cuidado, de paciência, de luz. Ele opera no interior da alma como um médico delicado, tocando aquilo que foi machucado por dentro. Ele entende que a fé se desgasta quando a dor é grande, quando o medo cresce, quando a vida pesa. E é nesse exato ponto que sua presença se torna socorro. Ele cura o que perdeu cor, restaura o que perdeu direção, levanta o que perdeu força. A fraqueza da fé não é o fim, é o começo da ação divina. Quando a alma reconhece que está ferida, ela se abre para a cura. E quando São Rafael é invocado, ele entra com a luz do Espírito Santo, reacendendo aos poucos a confiança, o consolo e a paz que a escuridão tentou apagar. A alma que antes se sentia vazia começa a perceber que Deus nunca deixou de estar presente. Era a ferida que impedia a luz de entrar. Agora, com São Rafael ao lado, essa luz começa a retornar. A compreensão da escuridão espiritual e aquilo que a alma não consegue nomear. Há dores que o corpo reconhece imediatamente, mas há outras que se escondem no interior, sem forma, sem nome, sem explicação. A escuridão espiritual é esse tipo de dor. Ela não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas corrói silenciosamente por dentro. É um estado em que a alma perde a clareza, como se uma névoa densa cobrisse tudo. Pensamentos se confundem, sentimentos se embaralham, e até aquilo que antes fazia sentido parece distante. A pessoa não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, apenas sente que algo dentro dela não está bem. É uma noite interior que não depende do relógio, e sim de uma batalha que acontece no lugar mais profundo da existência. Essa escuridão não surge do nada. Ela costuma ser consequência de desgaste emocional, de lutas prolongadas, de medos acumulados ou de questionamentos intensos. Às vezes nasce de um sofrimento não resolvido, outras vezes de cansaço espiritual, e em muitos casos é fruto de ataques invisíveis do inimigo. Pois o mal se aproveita justamente da alma enfraquecida para semear confusão, desânimo e solidão. Ele cria ruídos internos, distorções, ilusões de abandono. Seu objetivo é fazer crer que Deus se afastou, quando na verdade é o próprio coração que se encontra ferido demais para perceber a presença divina. A teologia ensina que a alma foi criada para a luz. Desde o princípio, Deus soprou vida sobre ela, e essa vida tem forma de claridade, de harmonia, de paz. Quando a escuridão espiritual toma espaço, não é porque Deus apagou a luz, mas porque algo nublou essa luz. O brilho da graça continua existindo, mas a alma ferida perde a capacidade de percebê-lo. Assim como uma janela suja não elimina o sol, mas impede sua passagem. Também a alma machucada não perde Deus, apenas perde sensibilidade à sua presença. É nesse terreno confuso que o inimigo age com mais intensidade. Ele se aproveita da emoção abalada para criar tempestades interiores. Semeia inquietações sem explicação, pensamentos de incapacidade, sentimentos de vazio. Ele tenta convencer a alma de que sua escuridão será permanente, e quanto mais a pessoa tenta se levantar por conta própria, mais fraca se sente. É o momento em que a alma não sabe nomear o que está acontecendo, mas sente que está perdendo o brilho. Mas o Espírito Santo conhece cada sombra interior. Ele vê o que a alma não consegue explicar. Ele identifica as causas invisíveis, compreende a profundidade da ferida, analisa a confusão silenciosa. E onde o mal tenta semear trevas, o Espírito deseja acender uma chama. Uma chama pequena, talvez, mas suficiente para romper a mentira da escuridão. É aqui que entra o Ministério Santo de São Rafael. Ele desce justamente nesses lugares onde a luz parece ter sido apagada,
onde a alma se encontra cansada demais para reagir. E ele não chega com barulho, mas com luz. Não chega com acusação, mas com cura. São Rafael se torna o anjo que atravessa o interior da alma, dissipando o que parecia impossível de remover. Ele ilumina pensamentos embaralhados, desfaz confusões, identifica feridas antigas e expulsa influências espirituais que se aproveitaram do cansaço. Ele é o guardião dos lugares escondidos, o médico das regiões mais profundas, o mensageiro que traz o sopro restaurador do Espírito Santo para dentro da noite espiritual. Quando ele entra, não entra para revelar a dor, mas para restaurar a alma ferida. Por isso, mesmo quando a alma não consegue nomear o que sente, a cura já está a caminho. A luz do Espírito Santo, conduzida por São Rafael, começa a agir no silêncio, trazendo significado onde havia confusão, paz onde havia ruído, vida onde havia paralisia. A escuridão espiritual não é o fim, é o ponto exato onde Deus decide começar algo novo. A descida de São Rafael, o anjo que entra, onde nós não conseguimos. Há regiões da alma tão profundas que nem mesmo a própria pessoa consegue alcançar. São lugares onde traumas antigos repousam em silêncio, onde medos nunca ditos se escondem, onde cicatrizes emocionais permanecem adormecidas, esperando uma chance de serem curadas. São salas internas que, por vezes, guardam sombras que a mente não compreende, dores que a psicologia não acessa, feridas que o tempo não cicatriza. É justamente nesses espaços ocultos que São Rafael Arcanjo desce quando a alma clama por luz. Ele entra não como visitante, mas como enviado do Altíssimo, autorizado a tocar regiões que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Sua missão não é condenar, mas restaurar. Não é expor, mas iluminar. Não é abrir feridas, mas curar o que estava silenciosamente gritando por dentro. São Rafael não caminha pela superfície da alma. Ele atravessa as camadas mais secretas do espírito humano, passando por portas que a própria pessoa fechou sem perceber. Há portas trancadas pelo medo, portas seladas pela culpa, portas esquecidas pelo cansaço espiritual. Quando a pessoa tenta entrar nesses lugares sozinha, se machuca, pois a dor ali contida parece grande demais. Mas quando São Rafael chega, ele não vem sozinho. Ele vem revestido pela luz do Espírito Santo. Essa luz não força a entrada. Ela convida, acalenta e prepara o coração para abrir aquilo que estava escondido. A descida de São Rafael é sempre silenciosa, porque Deus trabalha no silêncio. Ele não se impõe como clarão, não assusta, não interrompe. Seu movimento é semelhante ao de um médico que toca suavemente um ferimento para compreender sua profundidade antes de tratá-lo. Assim também, o arcanjo toca a alma com infinita delicadeza. Há momentos em que a pessoa sente essa presença como um calor inesperado, como uma paz que desce sem explicação, como um pensamento de esperança que brota em meio ao caos. Não é imaginação, é o arcanjo trabalhando no invisível. Ele observa cada sombra interior com o olhar da misericórdia divina. Ele reconhece as marcas que a vida deixou, as quedas que enfraqueceram a fé, os medos que obscureceram a esperança. E enquanto a alma tenta esconder essas feridas por vergonha ou por dor, São Rafael se ajoelha diante delas, não para julgá-las, mas para tratá-las com a cura que vem do alto. Ele sabe que há dores que ninguém jamais ouviu, lágrimas que ninguém viu cair, angústias que nunca foram confessadas, e é justamente ali que ele deseja agir. Descrever a entrada de São Rafael na alma é tentar expressar o que é, na verdade, um mistério espiritual. É como se o arcanjo carregasse consigo uma lanterna feita da própria luz do Espírito Santo. Ele ilumina lentamente cada canto escurecido. Onde havia confusão, ele traz clareza. Onde havia desespero, ele deposita serenidade. Onde havia acusação interior, ele sopra palavras silenciosas de misericórdia. Ele desfaz correntes invisíveis, corta amarras espirituais, restaura o que estava fragmentado. E enquanto trabalha, a alma começa a respirar de novo. Imagine por um instante essa cena espiritual. São Rafael atravessando o interior da alma,
como quem percorre um vasto templo que havia sido abandonado pela esperança. Ele caminha entre colunas rachadas pela tristeza, toca paredes manchadas pela culpa, recolhe fragmentos de sonhos quebrados pelo medo, e em cada passo, a luz do Espírito Santo vai transformando o ambiente. Aquilo que antes era ruína começa a revelar sua beleza original. Aquilo que parecia morto começa a pulsar vida. A alma que antes era dominada pela escuridão começa a reconhecer sinais de amanhecer. Há feridas que o arcanjo não remove imediatamente. Ele sabe que algumas dores precisam ser curadas por dentro, com tempo e com amor. Ele não trata apenas sintomas, mas causas. Ele identifica onde o mal tentou agir, desmantela influências negativas, expulsa sombras espirituais que se aproveitaram da fraqueza emocional. A ação dele é profunda e precisa. Ele cura ao mesmo tempo em que fortalece, limpa ao mesmo tempo em que ilumina, transforma ao mesmo tempo em que ensina a alma a confiar novamente. A descida de São Rafael também revela algo fundamental. Deus nunca abandona a alma que sofre. Mesmo quando a pessoa se sente distante, perdida, enfraquecida, Deus está mais próximo do que imagina. A presença do arcanjo é a prova disso. Ele é enviado justamente quando a alma não tem mais forças para buscar a própria cura. Ele entra onde ninguém mais entra porque foi designado para restaurar o que o ser humano não sabe como restaurar. É como se Deus dissesse: tu não consegues, mas eu envio aquele que consegue contigo. E há outro detalhe essencial. São Rafael não desce sozinho. Ele sempre traz consigo o sopro do Espírito Santo. É esse sopro que renova, que acende, que purifica. É essa luz que expulsa as trevas sem esforço. A alma, que antes se sentia absolutamente perdida, começa a perceber que não está mais só. Começa a perceber que a escuridão já não parece tão densa. Começa a sentir que algo está voltando ao lugar. Essa mudança interior é o primeiro sinal da cura. Não é emoção, é presença divina. À medida que São Rafael percorre o interior da alma, ele recolhe cada sombra e entrega ao Espírito Santo. E o Espírito transforma sombras em sabedoria, dor em maturidade espiritual, queda em recomeço, fraqueza em força. O arcanjo passa a atuar não apenas como médico, mas como guardião. Ele restaura a alma, mas também protege para que ela não caia novamente no mesmo tipo de escuridão. Ele sela com luz aquilo que curou. Ele vigia os caminhos interiores que antes eram vulneráveis. Ele garante que o que foi iluminado não volte a ser tomado pelas trevas. Quando sua obra interior começa a se cumprir, a pessoa percebe algo profundo. A alma, que antes estava em silêncio sombrio, agora começa a emitir sinais de vida. A fé, antes apagada, começa a acender. A esperança, antes frágil, começa a se erguer. O amor de Deus, antes distante, começa a ser sentido. E tudo isso porque São Rafael entrou onde a pessoa não conseguia entrar. O que estava escuro começa a se tornar claro. O que estava ferido começa a cicatrizar. O que estava perdido encontra direção. Essa é a obra do arcanjo. Esta é a cura que Deus concede a quem clama por luz. E neste momento, enquanto você escuta estas palavras, São Rafael continua descendo ao interior da sua própria alma, trazendo com ele a promessa de que nenhuma escuridão é eterna quando a luz do Espírito Santo decide habitar. O sopro do Espírito Santo. Quando a luz rompe a noite interior, há momentos em que a alma permanece tão mergulhada em silêncio e confusão que nenhuma palavra parece capaz de alcançar o seu interior. É como se existisse um peso invisível sobre o coração, um cansaço que não é físico, mas espiritual, e que drena a coragem, a esperança e até o desejo de rezar. Nessa escuridão interior, a pessoa começa a acreditar que está sozinha, que Deus não a escuta mais, que sua fé não tem mais força. Mas é justamente no ápice dessa sensação de abandono que o Espírito Santo começa a agir. Ele não chega como relâmpago, porque a alma ferida se assustaria. Ele não chega como vento impetuoso, porque o coração cansado se fecharia.
Ele chega como sopro, um sopro leve, suave, caloroso, quase imperceptível, mas suficientemente poderoso para iniciar uma transformação profunda. Esse sopro é a presença viva de Deus entrando em lugares onde a alma já não tinha forças para abrir portas. O Espírito Santo não espera que a pessoa esteja forte para visitá-la. Ele visita justamente quando ela está fraca. Ele age quando a oração não sai, quando as lágrimas se tornam a única linguagem possível, quando a fé parece apenas um fio prestes a romper. Ele não se ofende com a fraqueza, porque a fraqueza humana é o lugar onde ele mais manifesta o seu poder. É por isso que São Paulo afirma que o Espírito intercede com gemidos inefáveis, quando já não sabemos como rezar. A alma ferida não precisa encontrar palavras, ela apenas precisa permitir que o sopro divino a alcance. Esse sopro não humilha, não expõe, não acusa. Ele não revela a escuridão para condenar, mas para libertar. A luz do Espírito Santo é completamente diferente da luz humana. Ela não mostra o que está errado para gerar vergonha, mostra o que precisa ser curado para gerar esperança. Enquanto a luz humana aponta falhas, a luz divina aponta caminhos. Enquanto a luz humana expõe feridas, a luz divina as trata. Enquanto a luz humana julga, a luz divina restaura. E é esse tipo de luz que São Rafael carrega quando desce a alma enfraquecida. A ação do Espírito Santo dentro da alma é silenciosa, mas real. A pessoa começa a sentir que algo interior se movimenta, mesmo sem saber explicar. Pode ser um alívio leve, um pensamento de esperança que surge no meio do caos. Uma vontade súbita de respirar fundo, como quem volta à superfície após longo tempo submerso. Pequenos sinais que, para quem está atento, revelam que o sopro divino está começando a romper a noite interior. São gestos espirituais que não surgem do esforço humano, mas da intervenção divina. Quando o Espírito Santo sopra, a escuridão não desaparece de imediato, mas perde poder. Aquilo que antes parecia sufocante começa a enfraquecer. A angústia que dominava a mente começa a se dissipar. A sensação de abandono começa a ceder. A alma percebe, ainda timidamente, que existe uma luz se aproximando. Uma luz que não é agressiva, mas acolhedora. Não é dura, mas misericordiosa. Não é fria, mas profundamente calorosa. A presença do Espírito Santo não chega para criar ruído, mas para trazer ordem interior. Nesse processo, São Rafael desempenha papel essencial. Ele é o arcanjo que conduz a luz até os lugares onde o Espírito deseja agir. Ele prepara a alma para receber esse sopro, removendo o que bloqueia, limpando o que obscurece, libertando o que aprisiona. Ele abre espaço para que a luz divina encontre entrada. Assim como um médico prepara o corpo antes de aplicar o remédio, São Rafael prepara a alma antes que a luz se instale. E uma vez que o caminho está aberto, o Espírito Santo entra com liberdade total. A teologia ensina que o Espírito Santo é o Consolador. Ele não apaga a dor como quem simplesmente elimina um incômodo, mas consola enquanto cura. Ele dá sentido ao sofrimento, força ao cansaço, direção ao coração desorientado. Ele mostra que a noite interior não é castigo, mas oportunidade de renascimento espiritual. E São Rafael é o anjo que testemunha esse renascimento, enquanto o Espírito começa a agir. Ele observa cada passo da luz dentro da alma e protege o processo de cura como guardião fiel. A luz divina que o Espírito Santo traz não se limita a iluminar, ela transforma. Ela reordena pensamentos, acalma emoções, purifica intenções. Ela revela que Deus nunca se afastou, apenas estava esperando o momento certo para agir. A alma começa a perceber que não estava perdida, apenas ferida. Começa a entender que sua fraqueza não a separa de Deus, mas a torna ainda mais dependente do seu amor. Começa a experimentar que a luz divina não exige perfeição, apenas abertura. À medida que o Espírito Santo avança, a alma começa a sentir a própria fé sendo reacendida. Não como fogo intenso, mas como brasa que volta a ganhar vida.
Uma brasa basta para iniciar um novo incêndio espiritual. E essa brasa é acesa pelo sopro divino. A fé cansada começa a recuperar força. A oração antes silenciosa começa a brotar novamente. A esperança antes frágil começa a se erguer. E tudo isso acontece não pela força humana, mas pela visita divina conduzida por São Rafael. A alma que recebe essa luz não volta a ser a mesma. Ela aprende que a escuridão não é invencível, que a ferida não é permanente, que a fé não está perdida. Aprende que Deus não abandona, mas acompanha. Aprende que a cura não é ilusão, mas promessa. E a promessa é esta: a luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecerão. Quando o Espírito Santo sopra, a noite interior começa a se desfazer, e o dia espiritual volta a nascer. Neste exato momento, enquanto estas palavras são ouvidas, o Espírito Santo já está soprando sobre sua alma através da missão de São Rafael. A luz já começou a romper a noite interior, e o que Deus inicia, Ele sempre completa. Uma oração pela restauração interior. Deixe o anjo tocar a sua alma. Há momentos em que nenhuma explicação, nenhum conselho e nenhuma palavra humana conseguem penetrar a dor que se instalou na alma. Existem feridas tão íntimas que não sabemos como expor e tão profundas que não conseguimos alcançar. A alma fragilizada se recolhe, tenta sobreviver como pode e muitas vezes se cala. Mas é justamente nesse silêncio que a cura divina encontra espaço para agir. Deus conhece o que não conseguimos dizer. Ele vê o que não conseguimos mostrar. Ele entende o que não conseguimos explicar. E quando a alma se abre, mesmo que minimamente, o céu inteiro se inclina. É nesse momento que a oração se torna o remédio mais poderoso, porque não depende da força humana, mas da disposição de permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras, é um movimento espiritual. É a entrega da alma ferida nas mãos daquele que foi enviado para restaurá-la. Ao invocar São Rafael Arcanjo, você chama o médico divino para entrar na região mais sensível do seu interior. E ao permitir que o Espírito Santo acompanhe esse movimento, você abre caminho para que a luz eterna toque cada sombra que ainda insiste em permanecer. Antes de rezar, respire profundamente e reconheça: você não está sozinho, não está desamparado, não está invisível diante de Deus. O que você sente importa ao céu. Seu sofrimento não é ignorado. Seu coração, mesmo cansado, é amado sem medidas. Agora coloque sua alma diante de Deus e pronuncie interiormente ou em voz baixa estas palavras de entrega total. São Rafael Arcanjo, médico enviado pelo Deus Altíssimo, eu abro agora o interior da minha alma para a tua presença. Vem até mim, não como mensageiro distante, mas como amigo espiritual enviado para restaurar o que está ferido. Entra nos lugares onde eu não consigo entrar. Ilumina os pensamentos que se tornaram confusos. Dissipa as sombras que se formaram sobre a minha fé. Rompe o peso que cansa o meu espírito. Onde houver desânimo, derrama ânimo. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver vazio, derrama sentido. Convido-te a tocar com tuas mãos de luz aquilo que nenhuma palavra humana alcança. Cura-me por dentro, para que eu volte a caminhar. Permaneça por um momento com essas palavras. Não tente entender tudo, apenas permita. A cura interior não acontece pela força do raciocínio, mas pela abertura do coração. E enquanto você respira suavemente, imagine São Rafael se aproximando. Ele não corre, não pressiona, não exige. Ele chega com a mesma suavidade com que o Espírito Santo age, como uma brisa que entra por uma janela entreaberta. Ele se inclina diante da sua alma e observa, com misericórdia divina, cada uma das suas dores. Ele não vira o rosto, não se afasta, não se assusta. Para ele, a sua dor não é obstáculo, mas lugar de missão. Agora peça: São Rafael, derrama sobre mim a luz que acompanha a tua presença. Reconstrói o que foi quebrado, restitui o que foi perdido, restaura o que foi ferido,
e faz com que o sopro do Espírito Santo encha novamente este coração com a chama da fé que um dia já brilhou com força. Cada palavra deste pedido se torna como uma lâmina de luz que atravessa o interior da alma. O arcanjo recolhe essas palavras, apresenta ao Espírito Santo e inicia a cura. Essa cura não é teatral, não é imediata como um estalo, porque Deus cuida com suavidade. Ele não rasga, ele repara, ele não força, ele conduz, ele não invade, ele convida. Enquanto a oração continua, imagine que São Rafael estende suas mãos sobre o seu coração espiritual. A luz que emana delas não é luz comum, é a própria ação do Espírito Santo. Ela é quente o suficiente para dissolver a frieza interior, forte o suficiente para quebrar correntes invisíveis e suave o suficiente para não ferir uma alma cansada. Essa luz começa a entrar nos lugares onde você já não tinha mais coragem de olhar. Ela toca lembranças antigas, mas não para reabrir dores, para curá-las. Ela toca medos profundos, mas não para expô-los, para dissolvê-los. Ela toca culpas silenciosas, mas não para acusar, para libertar. Agora diga com fé: Espírito Santo, acende novamente em mim a chama que se apagou. Restaura a minha fé enfraquecida. Conduz-me pela mão até a luz que salva. Que tudo aquilo que escureceu minha alma seja agora lavado pela tua presença e restaurado pela missão de São Rafael. Ao pronunciar essas palavras, algo espiritual começa a se mover dentro de você. Pode ser uma sensação de leveza, pode ser um calor no peito, pode ser uma vontade de respirar fundo ou até de chorar. Isso não é fraqueza, isso é sinal de que a alma começou a responder ao toque divino. Enquanto São Rafael continua sua obra, a alma começa a perceber que a luz está retornando. Uma luz que não humilha, mas dignifica, que não pesa, mas sustenta, que não confunde, mas ordena. O Espírito Santo, que sopra onde quer, está soprando agora sobre sua fé, reacendendo sua chama, devolvendo o brilho interior que estava obscurecido. A oração se torna encontro, e o encontro se torna início de mudança. Ao terminar esse momento, não agradeça apenas por sentir algo, mas por saber que Deus já está agindo, mesmo no que você ainda não percebe. Diga apenas: São Rafael, continua comigo. Espírito Santo, permanece em mim. E essa simples entrega sela a restauração que começou a acontecer. A alma que antes estava silenciosa e ferida começa agora a respirar com mais liberdade. A fé, que antes estava apagada, se transforma em brasa viva. E o coração, antes cansado, volta a encontrar direção. Uma visão de renovação. Aprender a caminhar novamente na luz. Quando a alma começa a receber a cura interior trazida pelo Espírito Santo, através da missão de São Rafael Arcanjo, ela não renasce de uma só vez. Ela desperta. Primeiro com suavidade, como quem abre os olhos após longa noite, ainda sem compreender completamente o que está à sua frente, mas sentindo que algo mudou. Não é um acontecimento repentino, mas um processo, e esse processo é profundamente espiritual. A alma, que antes se movia na escuridão, começa a enxergar pequenos pontos de luz se acendendo. Esses pontos não surgem como explosões, mas como pequenas chamas, discretas, constantes, persistentes. São sinais do renascimento da fé, sinais da ação divina reorganizando o que estava em desordem. A visão de renovação não é um cenário alegre e imediato, mas um convite para caminhar novamente. A alma fragilizada não é empurrada para a luz, ela é conduzida. São Rafael não exige que o coração se levante sozinho. Ele oferece a mão. Ele guia cada passo como quem ajuda alguém que está reaprendendo a andar após longa dor. Ele observa o ritmo da alma, compreende suas limitações, respeita suas fragilidades. Ele sabe que a luz, quando chega forte demais, assusta. Por isso, ele acende primeiro pequenos pontos, até que o coração se acostume novamente à claridade do Espírito Santo. Imagine por um momento essa cena interior. A alma caminhando dentro de si mesma
e percebendo que os lugares antes mergulhados em sombras agora possuem pequenos brilhos, como estrelas dentro de uma noite que começa a se recolher. Essas estrelas são os primeiros sinais de cura. São os momentos em que a alma consegue respirar fundo sem sentir peso, momentos em que ela sente um sopro de esperança, momentos em que ela percebe que o medo perdeu força. Cada uma dessas pequenas luzes é fruto direto da intervenção divina. São Rafael as planta como sementes e o Espírito Santo as nutre enquanto crescem. Com o coração mais leve, o Espírito começa a desejar a luz novamente. O que antes parecia impossível, rezar, sentir paz, confiar, esperar, começa a se tornar possível. E cada passo dado em direção a essa luz reacende mais uma chama interior. A fé, que havia sido enfraquecida, começa a ganhar vigor. Não é a mesma fé que existia antes da dor. É uma fé mais madura, mais consciente, mais firme. É uma fé que não depende de emoções, mas que se apoia na certeza da presença de Deus. A renovação espiritual também revela algo essencial. O sofrimento não destruiu a alma, apenas a transformou. A dor, quando oferecida a Deus, se torna instrumento de santificação. Ela remove ilusões, larga prisões interiores, expõe o que precisa ser curado. E quando a luz de Deus entra nesses espaços, ela não apenas ilumina, ela recria. A alma percebe que está mais pronta para caminhar na luz do que jamais esteve antes. O que antes era vulnerabilidade se torna abertura para a graça. O que antes era medo se torna espaço para coragem. O que antes era culpa se torna caminho para a misericórdia. Ao caminhar com São Rafael, a alma aprende a reconhecer sinais de Deus que antes ignorava. Aprende a notar quando o Espírito Santo está agindo. Aprende que nem sempre a presença divina é acompanhada de emoção intensa. Muitas vezes, ela é reconhecida na paz silenciosa, na coragem inesperada, na calma que não tem explicação. O coração aprende a perceber que a luz divina não depende do que sente, mas do que crê. Essa consciência é uma das maiores curas espirituais, pois liberta a alma da dependência emocional e a conduz para a maturidade da fé. À medida que a luz cresce, a alma aprende a caminhar com passos mais firmes. Ela se torna capaz de enfrentar pensamentos que antes eram assustadores, porque agora está acompanhada. Ela encara memórias dolorosas com mais serenidade, porque agora possui luz interior para iluminá-las. Ela se abre para relacionamentos com mais leveza, porque o medo do abandono diminuiu. Ela volta a sonhar, porque a esperança, antes adormecida, foi despertada. Isso é obra de Deus através da missão de São Rafael. A renovação espiritual não significa que a escuridão nunca mais tentará retornar. Significa que agora a alma possui luz suficiente para enfrentá-la. A diferença entre a alma ferida e a alma restaurada não é a ausência de lutas, mas a presença de luz. A alma restaurada não teme a noite interior, porque sabe que carrega dentro de si um amanhecer permanente. O Espírito Santo permanece, mesmo quando as emoções balançam. São Rafael continua a guiar, mesmo quando o caminho parece estreito. E a alma, agora fortalecida, aprende a caminhar com confiança. Este é o momento em que a pessoa sabe que não está mais perdida. Ela entende que foi tocada pela graça, que foi acompanhada por um anjo, que foi iluminada pelo Espírito Santo. A fé reacende, a esperança ressurge, a coragem retorna. E a alma, renovada, começa a refletir a própria luz de Deus. Se antes a escuridão parecia impossível de vencer, agora ela é apenas lembrança de onde a luz começou. E é essa luz que sustenta cada novo passo. São Rafael continua ao lado da alma, não mais apenas como médico, mas como guardião da luz recém-acesa. Ele segue vigilante, atento, fiel, acompanhando cada respiração espiritual da pessoa que lhe foi confiada. Assim, a alma não apenas renasce, mas aprende a viver novamente. Aprende a caminhar na luz, a respirar paz, a carregar esperança. E essa transformação interior se torna testemunho silencioso do amor de Deus.
uma prova de que nenhuma escuridão é definitiva quando o Espírito Santo decide acender uma chama. Bênção final. A luz permanente que nenhuma escuridão pode apagar. Há um momento em que a alma, depois de atravessar caminhos de sombras e receber o toque restaurador do Espírito Santo através da missão luminosa de São Rafael Arcanjo, finalmente se encontra diante de uma verdade que sustenta toda a existência espiritual. A luz de Deus não se apaga. Ela pode parecer distante em certos períodos da vida, pode parecer enfraquecida quando o coração está cansado, pode parecer oculta quando o sofrimento se prolonga, mas nunca deixa de existir. Nunca deixa de brilhar. Nunca deixa de proteger. Nunca abandona. A alma antes ferida agora compreende isso com profundidade. E essa compreensão é por si só um milagre. Nessa etapa final, o coração que já foi tocado pela cura começa a perceber que não está mais diante de uma simples experiência emocional passageira, mas de uma transformação espiritual sólida. A presença de Deus, que antes parecia silenciosa, agora é sentida como certeza interior. A dor, que antes parecia definitiva, agora é vista como caminho. As lágrimas, que antes pareciam sinal de fraqueza, agora são reconhecidas como sementes regadas pela graça. A alma percebe que aquilo que considerou abandono era, na verdade, preparação. Aquilo que considerou escuridão era, na verdade, convite. E aquilo que considerou perda era, na verdade, porta para um renascimento espiritual. Nesta bênção final, São Rafael permanece diante da alma não mais como médico que examina feridas abertas, mas como guardião que protege aquilo que foi curado. Ele se coloca como sentinela espiritual e, com o poder que recebe do Altíssimo, sela com luz cada espaço interior que foi restaurado. Ele abençoa o passado, ilumina o presente e guarda o futuro. Ele se torna companheiro permanente na caminhada, presente silencioso na noite e voz sutil de coragem em cada amanhecer. Finalmente, a alma compreende aquilo que muitos santos já testemunharam. O Espírito Santo é o sol interior que nunca deixa de nascer. Ele brilha mesmo quando as nuvens densas tentam encobrir sua claridade. Ele aquece mesmo quando o frio espiritual tenta paralisar o coração. Ele guia mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver o caminho. Ele salva mesmo quando a alma se sente incapaz de pedir ajuda. Este Espírito, que renovou a face da alma, agora deseja permanecer. Não como visitante, mas como morada viva. Neste momento final, imagine que São Rafael se aproxima da alma com uma luz ainda mais forte do que antes. Uma luz que não fere, mas envolve, que não cega, mas revela, que não pressiona, mas sustenta. Ele coloca essa luz sobre o coração como quem entrega um tesouro eterno. Essa luz não é símbolo, é presença. É a própria ação do Espírito Santo que agora sela interiormente tudo o que foi transformado. Então o arcanjo ergue o olhar ao céu e, com reverência profunda, proclama diante do trono de Deus: Pai eterno, este coração te pertence. Foi curado pela tua misericórdia, restaurado pela tua luz e protegido pela missão que me confiastes. Eu te entrego esta alma transformada para que permaneças nela para sempre. Essa entrega espiritual não é poesia, é realidade. Uma realidade que muda tudo. A alma, por sua vez, recebe essa bênção com humildade e com o reconhecimento profundo de que não caminhou sozinha. Deus esteve presente em cada etapa. O Espírito Santo soprou vida em cada fraqueza, e São Rafael iluminou cada sombra que tentou ocultar a esperança. Não há vitória espiritual sem a graça divina, e agora isso se torna evidente. A alma renascida é testemunha viva da misericórdia que transforma, da luz que vence e do amor que permanece. Essa luz que agora habita o interior não será apagada pelas lutas que ainda virão. A vida continua, com seus desafios, suas incertezas e suas provas. Mas a diferença é que agora a alma tem luz própria, não por mérito, mas por graça. A luz que São Rafael trouxe
não é temporária. Ela é chama que não se extingue. Ela é centelha colocada diretamente pelo Espírito Santo no ponto mais profundo do ser. E enquanto houver essa luz, não haverá treva capaz de dominar. Nesta bênção final, permita que sua alma receba estas palavras como verdade absoluta. A luz de Deus está em você. Não como metáfora, mas como realidade espiritual. A luz do Espírito Santo permanece mesmo quando você não sente. Ela guia mesmo quando você não percebe. Ela guarda mesmo quando você não vê. E São Rafael, guardião dessa luz, continua ao seu lado como defensor fiel. Agora deixe que esta oração selante habite seu espírito. Deus Altíssimo, que a tua luz permaneça em mim com firmeza eterna. Espírito Santo, que o teu sopro continue a reacender minha fé quando ela enfraquecer. São Rafael Arcanjo, guardião da cura e da verdade divina, permanece ao meu lado e protege esta luz que recebi. Que nenhuma sombra, nenhuma dúvida, nenhuma tristeza e nenhuma ferida futura seja capaz de apagar o que o Senhor acendeu em mim. Eu me entrego à tua luz, Senhor, e descanso sob a tua proteção. Com essa oração, a alma não apenas encerra um ciclo, ela inicia um novo. Ela caminha agora iluminada, fortalecida, acompanhada, e tudo o que antes foi motivo de dor, agora se torna memória de superação. A luz que São Rafael trouxe não se apagará, porque é reflexo da luz eterna de Deus, e onde Deus habita, nenhuma escuridão prevalece. Que esta luz permaneça com você, conduza seus passos, proteja seu coração e transborde para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. A bênção está selada, a cura foi iniciada, a luz está acesa, e não há noite capaz de vencê-la.